Hello there, how are you doing? Eu vim aqui dividir com você uma dúvida que chegou, que é muito interessante, talvez seja sobre um tópico que você precise também conhecer. É a seguinte. Oi Marcel, boa tarde, tudo bem? Eu tô com uma dificuldadezinha, cara, de saber quando eu devo usar junto com o past participle, o been, sabe? I have been, bananana. Eu tô com um pouco de dificuldade nisso, cara. Na verdade, sempre tive. Eu te confio de um uso, mas eu não tenho certeza, então eu queria tirar a dúvida com você. Oi Marcelo, por exemplo, quando eu posso usar o I have been working, por exemplo, ou I have worked. A dúvida eu vou explicar para você em outros termos aqui para ficar mais claro, tá? O Everton aqui está explicando a diferença, ele está querendo saber, querendo confirmar a diferença entre o Present Perfect e o Present Perfect Continuous, em termos gramaticais. Mas na prática isso quer dizer o quê? Vou explicar para você, tá? Primeira coisa, tem um tempo verbal em inglês que a gente cria usando have mais um verbo especial que a gente chama de past participle. Se você não faz ideia do que seja, você ainda tem que ver um outro material meu falando sobre o que é present perfect e como que ele funciona e para que a gente usa. Mas, se você já tem esse vocabulário, esse I have seen, I have studied, I have worked, essas frases em inglês, elas têm o seguinte significado. Eu vi. Eu estudei, eu trabalhei. O que isso quer dizer? Mas peraí, não é... Por que não é eu estudei só I studied? Por que é I have studied? Para isso que existe esse outro tempo verbal, que é o present perfect. A gente usa ele para falar sobre coisas no passado, quando a gente não delimita muito bem quando aconteceu. Ah, eu estudei. I have studied. Ah, eu fiz os exercícios. I have done the exercises. Ok? E existe um outro tempo verbal, que é também chamado de present perfect, só que ele tem um outro nome, que é continuous. Present perfect continuous. O que muda nesse caso do present perfect continuous? É que ele retrata unicamente uma ação que começou no passado e vem até o momento presente. E ele dá essa ideia de continuado, de continuidade. Então, por exemplo, eu tenho estudado muito. I have been studying a lot. Em português eu uso tenho estudado. Se você traduz literalmente, fica I have studied a lot. Só que em inglês a gente usa o I have been studying para dar essa ideia de continuidade. Eu tenho estudado muito. I have been studying. Se você traduz literalmente, fica eu tenho estado estudando. Claro que a gente não fala assim em português, mas só para você ter uma ideia de que é uma ideia de continuidade, é o estar fazendo, ter estado fazendo alguma coisa. I have been studying a lot, ok? Então, o have been com o verbo com ing retrata unicamente uma ação que começou em algum momento, geralmente um pouquinho no passado, e vem até o momento presente. I have been studying, ok? E o present perfect que tem outras aplicações. Por exemplo, eu posso dizer assim, ó, eu tenho morado aqui desde 2005. I have lived here since 2005. Uma outra forma de usar esse aqui é I have been living here since 2005. E as duas têm a mesma ideia nesse contexto. Só que se eu mudo o contexto, por exemplo, você alguma vez na vida já comeu tal coisa? Eu vou ter que usar o present perfect. Have you ever eaten Japanese food? Não dá para eu usar o have you ever been eating, porque não faz sentido. O have been eating, have been working, só dá para um momento do passado que vem até o presente continuamente. É diferente do have you ever, que eu consigo usar para perguntar se alguma vez na vida a pessoa já fez tal coisa. Mesma coisa funciona, por exemplo, com o have you already. Então, por exemplo, você já comeu tal coisa? Have you already eaten Japanese food? Mais um exemplo aqui. Have you just arrived? Esse just da ideia, você acabou de chegar? Então você percebe que o have you seen, have you done, tem uma gama maior de interpretações de como você entender, tem mais aplicações do que o have you been, que é só você tem feito alguma coisa, você tem estado fazendo alguma coisa só para isso. De um momento no passado até o momento presente continuamente. E o have you ever já não, ó. Have you ever, have you already, have you just. Ou mesmo o have you seen é você viu. Você comeu, have you eaten. O have you been eating é unicamente você tem comido, então de um momento presente, de um momento passado até o presente continuamente. Então essa é a diferença. O present perfect, o have you seen, ele é mais abrangente
na interpretação, você pode usar ele para coisas diferentes. E o have you been eating, ele é exclusivamente para essa coisa contínua que vem do passado até o presente. Você tem estado comendo, tá? A tradução literal é só para você ter uma ideia de significado. Beleza? É basicamente essa a diferença. E that's it. Have a good time. I'll see you.